Muito boa noite, meu irmão, minha irmã. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Niterói. É com muita alegria que nós recebemos você para juntos estudarmos a Palavra de Deus. E num primeiro momento, como sempre temos feito, nós nos colocamos em louvor e adoração diante daquele que é o único digno de toda a honra, glória e louvor. Quero convidar você a cantar a formosura, a beleza, a grandiosidade, a majestade desse Deus ao qual nós adoramos, o único Deus, o verdadeiro Deus. Cante comigo em louvor ao Senhor. Quão formoso és, Deus do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra e enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar, maravilhoso é tocar em tuas vestes, maravilhoso é te contemplar, Senhor. Oremos, queridos. Santo e eterno Deus, fala ao nosso coração por meio de tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós temos estudado, ainda que de forma introdutória, a teologia sistemática reformada. E hoje nós chegamos num assunto contemporâneo que parte de uma pergunta a respeito dos milagres de Deus. Milagres existem? Os milagres bíblicos foram reais? Milagres ainda existem? Nós vamos estudar, à luz da palavra de Deus, a respeito desse Deus poderoso que age em favor do ser humano, que age com um propósito, com um objetivo. Convido você a abrir a palavra de Deus na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2. E nós vamos ler o verso 1 ao verso 4 como texto de introdução, texto de início desse nosso estudo de hoje. Epístola aos Hebreus, capítulo 2, verso 1 ao verso 4, assim nos afirmam: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade.
O relato sobre milagres não é exclusivo ao cristianismo, não somos nós, apenas nós cristãos, que reconhecemos a ação de Deus em favor do ser humano. Mas, infelizmente, nos tempos que vivemos, há uma certa banalização, simplificação a respeito dos milagres. Há aqueles, por exemplo, que quando passam por situações como um acidente, né, em que nós passamos assim por um triz, e a gente fala que foi um milagre, é a forma de nós falarmos. A questão é que questões como essa, como acidentes ou outros mais, são passíveis de explicações. O milagre propriamente dito sempre vai ser inexplicável. Se nós não podemos encontrar na natureza, no universo criado, ou mesmo na combinação de elementos da ordem criada por Deus, uma explicação para tal evento, assim ele será considerado sobrenatural. Porque ele não pode ser estudado, percebido, compreendido, ele não pode ser explicado naturalmente. Ainda que seja muito bela, seja tão maravilhosa a concepção de um bebê, por exemplo, o nascimento de crianças não são um milagre, porque o nascimento pode ser explicado pela biologia, pode ser repetido. Mas isso não pode se dizer, por exemplo, de uma mulher que seja estéril, ou de um homem que seja estéril, e eles, tendo uma relação, tenham um bebê. Isso é um milagre. Tem gente que tenta explicar os milagres que nós lemos nas páginas das Sagradas Escrituras a partir da natureza. Há aqueles, por exemplo, que se referem à passagem do povo hebreu pelo Mar Vermelho como se tivesse sido, na verdade, uma passagem por um lugar de pântanos, coberto de plantas, que eles não teriam, de fato, passado por um mar aberto pelo poder de Deus. Mas quando nós lemos o relato da Escritura, nós não conseguimos ver nenhum apoio a essa tentativa de explicar naturalmente aquele evento. Milagre, no sentido próprio da palavra milagre, significa algo que contradiz a natureza. Jesus transformou a água em vinho. Lázaro foi trazido de volta. Ele estava morto, já havia 4 dias, e ele foi ressuscitado. Essas são situações específicas em que nós vemos realidades que vão contra as leis da natureza. Teria aqueles que diriam que milagres seriam, na verdade, exceções da natureza tal como nós a conhecemos. E aí nós poderíamos talvez entender que se nós tivéssemos um conhecimento mais profundo, um conhecimento mais detalhado, um conhecimento mais amplo e completo da natureza, talvez nós conseguíssemos explicar perfeitamente um milagre, entendendo na verdade que ele seria algo natural. Só que isso também é insustentável, porque parece apontar 2 naturezas diferentes. Milagre tem um caráter excepcional. O nosso Deus, ele atua em tudo aquilo que ele criou, no universo por ele criado, em todo momento, em todo o tempo. E nós, na última aula, estudamos sobre essa ação de Deus, nas últimas 2 aulas. Primeiro, falando a respeito da providência de Deus na preservação, no governo e na sua soberania. E na última aula, falando inclusive sobre os possíveis sofrimentos que mesmo os crentes podem experimentar. E quando nós olhamos para a providência de Deus, quando nós olhamos para a ação desse Deus que governa e dirige todas as coisas, nós somos obrigados, nas páginas das Escrituras, a perceber
que as narrativas que aqui nós lemos mostram que ele, em alguns momentos, age de forma miraculosa. Portanto, ainda que ordinariamente Deus haja a partir das leis que ele mesmo determinou, portanto, nós temos o sol que nasce, que se põe, nós temos as estações do ano e uma série de coisas relacionadas à natureza que fazem parte desse universo criado por Deus. Deus, na sua providência, para cumprir os seus propósitos, em alguns momentos ele age de forma extraordinária, fora daquilo que é ordinário. Temos textos que nos mostram a ação de Deus, e eu gostaria de que você, junto comigo, passeasse pela Bíblia, começando pelo Antigo Testamento, abrindo a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo 4, no verso 1 ao verso 9, quando nós lemos a história de Deus, naquele contexto em que ele se revela a Moisés, para que Moisés seja o seu profeta diante do povo hebreu ali no Egito, e mesmo diante de Faraó, para que o povo fosse liberto e adorasse a um único Deus. Naquele momento em que Deus se revela a Moisés, Deus concede poderes a Moisés para confirmar a sua palavra. Êxodo capítulo 4, verso 1 ao verso 9. Junto comigo, leia aí na sua casa, diz assim a palavra de Deus no livro do Êxodo capítulo 4. Respondeu Moisés: mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor: que é isso que tens nas mãos? Respondeu-lhe: uma vara. Então lhe disse: lança-a na terra. E ele a lançou na terra, e ela virou uma serpente, e Moisés fugia dela. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda, e ela se tornou em vara. Para que creiam que te apareceu o Senhor Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. Ele o fez, e tirando-a, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante da sua carne. E assim disse Deus: se eles te não crerem, nem atenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem te ouvirem a voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Deus então ali naquele momento concede a Moisés a capacidade de fazer coisas extraordinárias. O poder do Senhor agindo sobre a vida de Moisés, para que a palavra de que Moisés estava sendo enviado como um profeta de Deus fosse confirmada sobre aqueles que a ouvissem. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículo 8 a 24, também vai nos contar sobre um outro milagre. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, eu peço a você para abrir junto comigo a sua Bíblia e assim podermos estudar a palavra de Deus. Primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 8 ao verso 24, diz assim a palavra de Deus: então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: dispõe-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ele a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos, eu vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas. Vai e faz o que disseste, mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora, depois farás para ti mesmo e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Depois disso adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho?
Ele lhe disse: dá-me o teu filho. Tomou-o dos braços dela, o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, também até a esta viúva com que me hospedo afligiste, matando-lhe o filho? E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma desse menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e lhe disse: vê, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Nesse texto nós temos então o profeta Elias, pelo poder do Senhor, pelo poder do único Deus, tendo a capacidade de fazer milagres. Deus, por intermédio de Elias, primeiro faz com que a comida, à medida que eles fossem comendo, não se acabasse. A comida não faltou, não acabou. E ainda assim, nós temos aqui depois o menino, filho desta viúva, ressuscitando. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2, verso 1 ao verso 11. Está aqui o primeiro milagre realizado pelo nosso Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 2, abra sua Bíblia comigo, verso 1 ao verso 11 do capítulo 2 do Evangelho de João, diz assim a palavra de Deus. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Também Jesus foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhe disse: enchei d'água as talhas, e elas as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Aqui temos o primeiro sinal, o primeiro milagre operado pelo nosso Senhor Jesus, narrado nas páginas dos Evangelhos. Atos, capítulo 5, verso 12 ao verso 16. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 12 ao verso 16. E temos assim a palavra de Deus. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Mais uma vez nós temos um relato de milagres acontecendo, agora por intermédio dos apóstolos, aqueles que foram escolhidos pelo Senhor. À medida que a palavra era anunciada, o evangelho de Cristo era anunciado, todos esses sinais vinham sendo realizados para confirmar a palavra de Deus. Algo interessante a ser observado nestes e em outros textos, que o tempo não vai nos permitir ler todos, obviamente, nós temos aqui algo a ser percebido, algo a ser salientado. O fato de que esses milagres, eles são também chamados de sinais. Na Bíblia, os milagres também são chamados de sinais. O que é um sinal? Um sinal aponta para alguma coisa além de si mesmo. Os milagres bíblicos, eles não foram realizados
apenas para satisfazer as necessidades imediatas, as necessidades daquele momento, daquela hora, daquelas pessoas. É claro que o nosso Deus, que se importa com o ser humano, que se importa com seus filhos, que se preocupa com o bem dos seus filhos, ele age em favor dos seus filhos. Mas os sinais registrados nas Escrituras não indicam somente uma ação bondosa de Deus para com aquelas pessoas em especial, mas indicavam uma realidade que ia para além daquele milagre. Eles tinham um propósito maior, eles tinham um objetivo mais amplo. A importância dos milagres, tal como narrados nas Escrituras, é porque eles indicavam, é porque eles apontavam, eles despertavam aquelas pessoas para uma verdade específica, uma verdade particular sobre Deus. Não é de hoje, queridos, que as pessoas querem ver sinais para se divertirem, ou então mesmo para poder responder às suas curiosidades, aos seus desejos, aos seus anseios. O apóstolo Paulo, na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 22, ele afirmou que os judeus pediam sinais. Paulo estava dizendo que os judeus insistiam para ver milagres, para ver sinais, para ver coisas sendo realizadas, para que a partir daqueles sinais eles pudessem acreditar em alguma coisa. Jesus foi confrontado com essa necessidade das pessoas de verem sinais, de verem coisas acontecendo. Lá em Mateus capítulo 12, versículo 38, está registrado o pedido das pessoas: mestre, nós queremos ver da tua parte algum sinal. E é interessante que esse mesmo Jesus, ainda que obviamente, nós cremos à luz das Escrituras que ele agiu fazendo sinais, realizando milagres para que fosse confirmada a sua messianidade, ou seja, o fato que Jesus era o ungido, o escolhido, o Filho de Deus, aquele que veio para salvar o pecador. Ainda assim, Jesus, em outros momentos, ele censurou as multidões que o seguiam, como nós lemos, por exemplo, no Evangelho de João, no capítulo 4, no versículo 48, quando ele disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. As pessoas, às vezes, entendiam até o recado do milagre, recebiam o sinal, mas ainda assim, eles não criam. O Evangelho de João, no capítulo 12, no versículo 37, vai registrar isso para a gente. Embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. O maior propósito, o maior objetivo que nós podemos ver na palavra de Deus para tantos milagres, para tantas realizações, para tantos sinais, foi confirmar a revelação de Deus. E aí nós nos voltamos para o texto que lemos no início do nosso estudo, o texto de Hebreus, capítulo 2, verso 1 ao verso 4, em que o autor argumenta quanto ao perigo da salvação em Cristo Jesus ser negligenciada, ser deixada de lado, porque ela foi anunciada, porque ela tem sido pregada, e não só pregada e anunciada, inicialmente pelo próprio Senhor, o próprio Deus, desde o início, desde que o homem pecou, anunciou lá, naquilo que nós chamamos de proto-evangelho, no livro do Gênesis, no capítulo 3, versículo 15, indicando que viria o descendente da mulher para esmagar a cabeça da serpente, e em todo o Antigo Testamento nós temos o anúncio daquele que viria, e assim quando chega Jesus, o próprio Senhor Jesus, que havia sido profetizado, havia sido anunciado, ele mesmo prega a mensagem do Evangelho, anuncia a chegada do reino, anuncia a reconciliação do pecador com Deus, através dele mesmo. O próprio Deus se encarna, se faz homem para reconciliar o homem consigo. O nosso Senhor pregou, mas não só pregou, não somente anunciou, mas também confirmou a sua pregação com os diversos sinais. E assim, Hebreus capítulo 2, verso 4, vai nos mostrar que por sinais, prodígios e vários milagres foi dado testemunho da verdade de Deus. Agora, quando nós lemos sobre essa necessidade de milagres, nós precisamos perceber que Deus quer de nós fé, quer que nós creiamos.
Números, capítulo 14, versículo 11, o nosso Senhor deixou registrada a seguinte orientação, através de uma pergunta: até quando me provocará este povo? E até quando não crerá em mim a respeito de todos os sinais que fiz no meio dele? Através dessa pergunta, o que Deus fala para nós é: creiam, confiem. Os sinais, os milagres realizados, tal como lemos nas Sagradas Escrituras, naquele momento, aquelas pessoas, e hoje registrados, relatados para mim e para você, devem ser motivo de alimento para a nossa alma, fortalecimento da nossa fé. O Senhor confirmou a sua mensagem com sinais. Jesus comissionou 12 apóstolos para pregarem o Evangelho, e esses apóstolos receberam também, na medida em que eles pregavam o Evangelho, receberam o poder de fazerem sinais. Marcos, capítulo 16, verso 20. Tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. O Evangelho de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, também escrito pelo evangelista Lucas, no capítulo 14, versículo 3, diz o seguinte, que o objetivo dos sinais, de acordo com aquele texto de Atos 14, verso 13, era justamente confirmar a palavra da graça. O apóstolo Paulo afirma que os milagres eram as credenciais do seu apostolado, e assim ele se apresentava no meio das pessoas com toda a persistência, por meio de sinais, prodígios e poderes miraculosos. É assim que ele escreve aos Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios, no capítulo 12, no versículo 12. O apóstolo Pedro também diz que a palavra profética foi confirmada pela interferência miraculosa do próprio Deus que falou dos céus no monte da transfiguração. Ele diz isso na segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, no versículo 19, verso 20, se referindo àquele evento que é narrado nos evangelhos, que Pedro, Tiago e João sobem um monte com Jesus, e Jesus ali, ele tem o seu rosto transfigurado, e uma nuvem envolve Jesus, e eles ouvem do céu a seguinte palavra de Deus Pai a respeito do Filho: esse é o meu Filho amado em quem eu me comprazo, a ele ouvi. A palavra profética de Deus, ela foi confirmada por sinais e por prodígios. Milagre é um ato realizado no mundo externo pelo poder sobrenatural de Deus, que contraria o curso natural da natureza. O milagre não pode ser considerado somente como uma obra poderosa, mas é uma obra poderosa que tem como propósito mostrar o objetivo redentor desse Deus que salva. E assim, já encaminhando para a segunda parte desse nosso estudo, veio uma pergunta na nossa mente: milagres ainda acontecem? O que a teologia reformada vai entender para poder responder essa pergunta? E aqui eu queria dividir a resposta em duas partes. E eu queria que você refletisse comigo. Se a gente faz essa pergunta, milagres ainda acontecem? Entendendo como milagre o fato desse Deus que existe ser um Deus vivo, um Deus que age no mundo, e que pela sua providência Ele determina tudo o que acontece, e Ele tem participação nos acontecimentos relacionados aos seres humanos, que Ele não deixou esse mundo à sua própria sorte. Sim, milagres acontecem. Se você, com essa pergunta, está perguntando se Deus de fato ouve as orações do seu povo, sim, Deus faz milagres hoje, sim. A providência de Deus continua atuando no mundo, o Senhor continua curando, o Senhor continua respondendo às nossas orações, e Ele continua realizando milagres. E o maior milagre, o principal milagre, é sem sombra de dúvida a conversão.
O maior milagre é fazer com que pessoas que não creem, pessoas que estão mortas nos seus delitos e pecados, sejam ressuscitadas espiritualmente e tenham a capacidade de, olhando para a cruz do Calvário, olhando para o sacrifício de Cristo Jesus, ouvindo a pregação do Evangelho, essas pessoas serem regeneradas e assim atraídas de forma irresistível pela graça. É Deus quem faz isso. É o Espírito Santo quem age, produzindo fé no coração das pessoas, porque pelas graças sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. E assim as pessoas que recebem fé no seu coração, elas se arrependem dos seus pecados e elas se entregam a Jesus e recebem a vida eterna. E esse é o maior e principal milagre que nós temos visto da parte de Deus. E não só esse, ainda que seja o maior e melhor. Deus continua no mesmo lugar, reinando, governando. E se for sua vontade que coisas extraordinárias aconteçam, para que a mensagem do Evangelho seja confirmada, Ele o fará. Nós não podemos encaixotar Deus, limitar Deus, travar Deus, porque Ele governa, Ele reina, e o que Ele deseja acontece. Mas ao mesmo tempo nós precisamos tomar um cuidado. Porque se eu e você fazemos essa pergunta, milagres ainda acontecem, tentando tornar ordinário o extraordinário, tentando de alguma forma justificar que seja cotidiano e que se torne comum o que é incomum. Se eu e você fazemos essa pergunta buscando apenas dizer que esse Deus hoje, Ele age da mesma forma que agiu no passado, para poder trazer de alguma forma alguma noção de uma espiritualidade maior a quem quer que seja, ou a uma chancela maior ou menor, em maior ou menor grau, a qualquer autoridade religiosa que seja, precisamos ter cuidado com a resposta que vamos dar. Os mesmos ministérios de cura e operação de sinais que nós vemos na vida de Paulo, Pedro, Moisés, Elias, hoje não vemos razão suficiente para que eles sejam ministérios comuns e ordinários. Abre-se um parênteses. Precisamos deixar bem claro que não significa que Deus não tem o poder de agir como quer, a hora que quer, da forma que quiser, sobre as pessoas que desejar. Mas, à luz das Sagradas Escrituras, o objetivo dos milagres que nós lemos na Bíblia tinham como propósito demonstrar que Deus reconcilia consigo mesmo o homem. Nós não cremos que estamos no período revelacional de Deus, no sentido que Ele está revelando a sua vontade salvífica ao povo. Ele já a revelou. A revelação de Deus, a manifestação de Deus, tal como nós estudamos lá nas nossas primeiras aulas desse curso de Introdução à Teologia Reformada, seja a revelação geral e agora a revelação especial, que é a revelação desse Deus que vem em direção ao homem para reconciliar o homem consigo mesmo. E assim, no decorrer da história, ele se revelou primeiro aos pais, se revelou pelos profetas e tendo como ápice, o auge, Jesus Cristo, a revelação plena, porque em Jesus Cristo nós vimos a glória do unigênito do Pai. Jesus é o Salvador. E a mensagem que os apóstolos pregavam não era uma mensagem deles mesmos, mas era uma mensagem que indicava Jesus como Salvador. Então, como lemos, como já falamos inclusive nesse estudo de hoje,
Os milagres, os sinais, tinham como objetivo não apontar simplesmente para a operação extraordinária, mas apontar para a verdade que estava sendo pregada. E a revelação especial de Deus, o registro inspirado dessa revelação, são as Escrituras Sagradas. Nada mais se acrescenta à palavra. Nada mais há de novo a ser acrescentado na palavra. E aí você pode dizer, mas a gente vê muitos sinais hoje em dia. Curas e milagres que nós muitas vezes vemos. Precisamos ter cuidado com o pragmatismo. Há curas e soluções que têm sido distribuídas e supostamente comprovadas de forma imediata. Mas quando nós olhamos para alguns milagres de hoje e comparamos com os da palavra de Deus, os milagres não eram simples expulsões de dor de cabeça, resolver problemas nas costas ou dores nas juntas. Mas quando nós lemos nas Escrituras, nós vemos aleijados de nascença sendo curados, doenças hereditárias sendo interrompidas, mortos sendo ressuscitados. Esses pequenos aparentes sinais não são únicos na religião cristã. E muitas vezes, na verdade, são fake. Não são milagres, mas são fruto de charlatanismo, de manipulação. Em outros casos, apenas curas psicológicas. Deus, ele manifestou poderes extraordinários quando quis que o evangelho fosse pregado em todo mundo, e não é difícil a gente imaginar o porquê. Imagina aquele grupo de pescadores simples, no meio de um contexto político em que o Império Romano dominava sobre os judeus. Como é que eles levariam aquele evangelho até os confins da terra? Somente pela força e pelo poder de Deus. E assim o Senhor muniu aqueles homens de poder e autoridade para fazerem sinais. Repito, não significa que Deus não possa realizar de forma maravilhosa, de forma grandiosa, sinais hoje. Inclusive, quando ouvimos, em especial dos nossos missionários, em terras que muitas vezes a Sagrada Escritura ainda não foi traduzida para aquela língua. Muitas vezes nossos irmãos missionários experimentam ações extraordinárias da parte de Deus, para que a palavra por eles pregada seja confirmada através de sinais. Como entender os milagres? Como experimentar os milagres? Fé. E a ousadia de crer que Deus continua agindo, buscando que o homem se reconcilie com Ele. Eu e você não podemos e não devemos ficar buscando e procurando milagres, como se a nossa fé dependesse disso. Como estudamos na aula passada, às vezes até nós, cristãos, passamos por momentos de sofrimento e dificuldade. Deus, ele age de forma extraordinária, mas ordinariamente ele quer que eu e você, à luz de todos os sinais que já foram realizados, apenas confiemos e entreguemos as nossas vidas nas suas mãos. Não importa se a minha enfermidade será curada ou não. Se Deus assim desejar, você será curado. Se for uma enfermidade, por exemplo, que não tem cura à luz da medicina, Ele pode curar. E se Ele assim desejar, Ele o fará.
mas você não depende dessa cura para saber que a sua vida está nas mãos do Senhor. E mesmo que você parta, estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Nós não precisamos que Deus faça com que pessoas voltem a andar aqui diante de nós para crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Nós não precisamos mais dos milagres. O que não significa que, por graça e misericórdia, quando nós oramos com fé e pedimos, Deus, na sua rica e profunda misericórdia, não seja capaz de condescender ao nosso coração. E olhando para o nosso sofrimento, Ele possa também agir com graça e misericórdia, conforme lhe aprouver. Eu quero convidar você, meu querido, através desse estudo, a não desanimar, apesar das dificuldades, apesar das lutas. Quero lembrar que o nosso Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. E você pode se perguntar, então Jesus não estava dizendo que nós também faríamos milagres? Jesus andou sobre as águas, multiplicou pães, acalmou tempestades, ressuscitou o morto de 4 dias, abriu os olhos dos cegos, restaurou paralíticos. Os apóstolos fizeram grandes sinais. Mas quando nós lemos, eles, sem sombra de dúvida, não se comparam com os de Jesus. Em toda a história, ninguém fez sinais como Jesus. Então, como é que a gente entende que Jesus disse que nós faríamos maiores obras? Ele não estava falando dos milagres. Quando nós pensamos que Jesus restringiu o ministério deles apenas em Israel, e que durante todo o seu ministério, cerca de 120 pessoas se mantiveram fiéis a ele, a gente para entender o sentido da palavra dele. Logo após a descida do Espírito Santo sobre aqueles homens e mulheres, Pedro, no seu primeiro sermão, em um único sermão, viu cerca de 3.000 pessoas serem convertidas. E à medida que o evangelho foi levado até os confins da terra, muitos outros milhares foram convertidos e têm sido convertidos. E as suas vidas têm sido transformadas pelo poder do Senhor Jesus. O maior milagre, Ele já operou em mim, quer operar em você. Que para a glória do nosso Senhor Jesus, nós possamos descansar nele, confiar nele e adorá-lo, hoje e eternamente. Milagres são intervenções de Deus, intervenções sobrenaturais, intervenções através das quais o Senhor age contrariando as leis da natureza, ainda que de acordo com a sua própria vontade já estabelecida. Deus, ele age no mundo hoje e sempre, mas não significa que ele seja obrigado a agir da mesma forma sempre. Os milagres são extraordinários. Deus, se quiser, agora, ele age de forma extraordinária. Mas quando nós lemos à luz das Sagradas Escrituras, esses milagres foram aqui colocados para que eu e você pudéssemos crer. Quando nós abrimos a palavra de Deus no Evangelho de João, lá no finalzinho, lá no final mesmo, capítulo 20, verso 30 e verso 31. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Vira a página, Evangelho de João, capítulo 21, versículo 24 e 25. Este é o discípulo que dá testemunho a respeito destas coisas e que as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, eu creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Ele termina o seu evangelho com essa hipérbole. Claro, se Jesus teve um tempo
específico junto a nós, é claro que a sua vida e o seu ministério poderiam ser relatados em livros. Mas aqui ele indica, assim como no capítulo 20, no final, o maior objetivo. Para que nós creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E crendo, nós tenhamos vida no nome de Jesus. Que assim nós sejamos edificados e fortalecidos na palavra do Senhor. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, cremos no teu poder e na tua glória. E que o Senhor nos batizou, somos batizados com o Espírito Santo para agir neste mundo. E nós cremos que Deus Pai, nosso Senhor, tem feito maravilhas em nosso meio. Espírito Santo, não nos permita enfraquecer na fé, mas para que à luz de todos os sinais registrados em tua palavra, nós sigamos e prossigamos firmes em Jesus Cristo. E que nós possamos reconhecer o maior sinal. O sinal de Jonas, orientado por Jesus. Que ele, assim como Jonas, permaneceria debaixo da terra, mas que ao terceiro dia ele ressurgiria. Jesus está vivo. Jesus reina. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será sempre. Nossas vidas estão nas mãos dele e é em nome dele que nós oramos. Amém. Nesse momento final, querido, eu quero convidar você a reafirmar a sua fé junto comigo, cantando o hino de número 93 do nosso Cenário Novo Cântico. Nesse momento também nós nos lembramos no ministério da Igreja Presbiteriana de Niterói, que mesmo em meio à pandemia não parou. Por isso, nós continuamos contando com a fidelidade de todos os membros da igreja, que, atendendo à orientação bíblica, têm sido fiéis nos seus dízimos e nas suas ofertas. Você que nos visita, não se sinta constrangido, mas, se for seu desejo também participar desse momento, os dados bancários da igreja serão colocados, para que você possa fazer a sua oferta de coração. O nosso Deus, segundo nos relata nas Escrituras, Ele ama aquele que oferta, que contribui com alegria, não por imposição. Por isso que nós, membros da igreja, nós nos comprometemos, porque fazemos isso com alegria, com prazer, e não como um peso. Hino de número 93, eu somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. Louvemos a esse Deus. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso a face ver, é pela fé que eu vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar minha tentação, me fortalece a sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar. E
e com os salvos cantarei louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Amém. Meu querido, a próxima quarta-feira, às 19 horas, nosso culto de oração. Próximo domingo, às 9 horas, nosso culto matutino sendo transmitido diretamente aqui do santuário. E às 18 horas, a nossa escola dominical, que é sempre preparada e gravada com muito carinho para que você possa, mesmo de casa, continuar estudando a palavra de Deus. Permaneça firme, meu querido, o nosso Deus é um Deus de milagres. Louvemos e adoremos o nosso Senhor através de toda a nossa vida. Recebei a bênção. E o Senhor te abençoe e te guarde. E o Senhor faça resplandecer, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e tenha misericórdia de ti. E o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê